A vida cobra muito caro, mas a pergunta é: você está pronto para pagar esse preço? Você sabe quanto custa isso? Em outrora, numa aula minha, no Clube Fora da Média, eu falei para as pessoas assim, para os alunos: se você quer ter algo, você precisa se comprometer. Mas você sabe como é o comportamento, como é o jeito, qual é a atitude que quem tem esse comportamento faz? Por exemplo, como é que um rico se comporta? Como é que um piloto se comporta? Como um escritor se comporta? Porque o comportamento são os hábitos. E os hábitos é pagar o preço. Por isso que toda vez que você quiser muito alguma coisa, você quiser algo, você antes tem que parar e pensar qual é o comportamento. Porque depois que você entende que para pagar aquele preço você precisa ter um comprometimento. E todo compromisso você precisa honrar com a atividade, o jogo muda. A pergunta hoje é: o que é que você quer alcançar? E nisso que você quer alcançar, qual comportamento que você tem que ter? Ah, Fernando, eu quero ser um atleta. Tá, como que um atleta vive? Como é que um atleta convive? Como é que o atleta age? Como é que o atleta dorme? Você precisa agora entender como é o sistema. Porque para cada coisa existe um comportamento. Fernando, eu quero ser um grande empresário. Tá, mas como é que um grande empresário age? Como é que um grande empresário vive? Você precisa entender os comportamentos. Tem gente que só quer o benefício. Mas antes você tem que ver como é que é feito a vida dessa pessoa. Como é o dia a dia dessa pessoa. E aí agora você vai adaptar esse comportamento à sua própria vida. Aí fica mais fácil. Aí não tem dificuldade. Se você reconhece que, se você descobre, se você pesquisa e você entende que o comportamento de uma pessoa mais rica é ler mais livros, você vai ler mais livros. Ah, se eu entendo que o comportamento de uma pessoa mais educada é falar com calma, eu vou precisar pagar esse preço. Começar a falar com calma. Porque é isso que você quer. Muitas vezes você pode estar se enganando achando que, não, Fernando, eu posso ser quem eu quiser, mas eu não preciso fazer nada não. Aí é só uma enganação, é só uma fantasia que você conta para você mesmo. Mas quando você entende e reconhece que tem comportamentos antes, do que você quer, algo você precisa fazer antes. Você precisa pagar o preço. Só que antes você precisa saber quanto custa esse preço. Quanto custa você ter que ler todos os dias um livro? Quanto custa você ter que ir para a academia todos os dias para se tornar um atleta? Quanto custa para você se comunicar bem, se tornar um grande orador? Quanto custa? Se você sabe o preço, você sabe quanto você pode pagar. Aí agora é o jogo. Quanto eu posso pagar hoje? Porque o comportamento ele é feito de hábitos diários. Todo dia você faz um pouco. Quanto você pode fazer um pouco hoje? O jogo é esse. O comportamento traz rotina, rotina traz hábitos. Hábitos é um pouco todo dia. Então todo dia você vai lá e deposita na conta do comportamento. Todo dia você vai lá e deposita na conta do resultado. Todo dia. E aí no médio e longo prazo o pagamento é completo. E quando você finaliza o pagamento, você alcança o resultado. Só que é todo dia imprimindo e agindo nesse comportamento. Todo dia colocando um pouco a mais. Todo dia um pouco a mais. E aí sim, você adquire o comportamento dos ricos. Aí você vive como tal. Você adquire o comportamento de um atleta e você vive como tal. Você adquire o comportamento de uma pessoa que comunica muito bem e vive como tal. Então, antes de você querer ter algo, você precisa ser isso. Depois você precisa fazer algumas ações. Só depois você vai ter o resultado. Percebeu agora quando a gente quebrou em etapas? Quando eu destrinchei para você, ficou mais fácil? Porque é isso. Toda vez que você tiver uma grande dificuldade, você precisa destrinchar o problema, porque aí fica mais fácil alcançar. Quando você quebra em etapas. Então o jogo é esse.
certo? Então, se fez muito sentido para você esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua sacada, com a sua dúvida que eu posso te ajudar, e compartilha para as pessoas essa mensagem, porque mensagem boa precisa ser compartilhada. Meu nome é Fernando Henrique, que Deus te abençoe, e vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.